Então, bem-vindo a mais um Carona no Banco da Frente. E, bom, hoje eu vou jogar papo fora, na real. Então, eu só vou falar sobre coisas que eu acho que são interessantes das pessoas. Na verdade, seriam os achismos. Porque as pessoas devem pensar, o Japão é um país civilizado, todo mundo educado, ninguém se mete com a vida de ninguém, né? É o que a maioria pensa, não é bem assim, né? Tem os seus problemas, tem seus preconceitos contra estrangeiros. E uma das coisas que eu vou falar é sobre como que o povo reage, em alguns casos aqui, né, com estrangeiros. Aí eu vou tentar não cortar muito o vídeo, vou deixar rodando assim mesmo quando eu tô parada, tá? Então, eu estava assistindo o vídeo essa semana sobre um cara falando sobre preconceitos aqui no Japão e comecei a reparar alguns casos. Agora já fui, tio. Comecei a reparar alguns casos que realmente faz sentido, né? Por exemplo, ele falou que tem lugares que está escrito que só aceita japoneses, tipo bares, né, lugares para beber e tal. E realmente tem lugares, tem estrangeiros que às vezes até é preconceituoso com estrangeiros. Então, esses dias eu e o Pedro saímos para ir num restaurante alemão aqui, né, para beber. E acabou o restaurante, fechou o restaurante e decidimos ir, sei lá, num pub. Só que o pub aqui é diferente, são mulheres que servem os caras, né, pra conseguir extorquir um pouquinho mais de grana. Eu carinhosamente chamo de puteiro, apesar de não ter putaria. Então chegamos nesse local, né, tentamos entrar, mas eu acho que é filipina, uma senhora já expulsou a gente. Eu acredito que é por nós ser estrangeiros, eu imagino. E tem casos também de, tipo, tá andando na rua e o japonês vê que você está andando desse lado da calçada, ele faz questão de atravessar pro outro lado da calçada. Isso realmente acontece bastante, o que eu andei percebendo. Eu preferi não pensar que fosse por preconceito, mas realmente acontece bastante isso aqui. A veinha chique, de óculos, máscara, cabelo pintado. Eu e o Pedro estavam conversando esses dias, né, e tem também com os policiais. Por exemplo, não eu, mas ele e um amigo dele já tiveram experiências de que foi parado, a polícia parar somente eles, por ser estrangeiros. Então reviraram todo o carro, revistaram tudo, por ser simplesmente estrangeiro. Então tem muito disso aqui no Japão. Se o pessoal acha que não tem preconceito, que são um pessoal bem bacana, saiba que a maioria não é bem assim. Principalmente jovens também tem, né? Mas os idosos têm bastante disso. Eu não sei o que dependeria, porque tem cidades de interior que também são pessoas que têm preconceito e tem pessoas que é super tranquilo, né? E assim, estrangeiro tem em qualquer lugar, pode ser em grandes centros ou no interior, sempre vai ter. O Japão é um país muito patriota, né? Desde sempre foi patriota. Então tem aquelas pessoas que preferem pensar, apesar do Japão ter crescido com estrangeiros desde muito tempo atrás, né, se envolver bastante em questão internacional, os japoneses ainda tem alguns que ainda são fechados. Então é engraçado, é um tanto cômico, na verdade. E comigo, por exemplo, já aconteceu de, assim, a gente falar em japonês e o japonês não tentar entender o que você está querendo falar. Eu tô falando japonês, dá para ser entendível, todo o resto entende, mas o próprio japonês prefere tentar não entender. Como que acontece? Esses dias eu fui no treino de taiko, né, que são tambores japoneses, e, sei lá, estava tendo um negócio de treino para corrida da corrida da tocha, que vai ter aqui em Hamamatsu, né, dia 23 de junho,
vai passar a tocha aqui, então os tambores vão tocar na hora que o corredor estiver passando, tal. Tudo muito organizado. Diferente do Brasil, né, que foi o maior reboliço, e eu acho engraçado isso até hoje. E só por curiosidade, a tocha aqui no Japão, tocha olímpica, é chamada de seika. Então, seikarana, que é runner, né? Em inglês, eles colocam em japonês karana. Então vai ter esse corredor aqui pelo centro, algum lugar por aqui. E vai ser numa quarta-feira, se não me engano. Então vão trancar a rua e eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque provavelmente vai estar tudo interditado. E voltando aos treinos do taiko, era exatamente o treino para essa tocha olímpica, né? Era o treino para as meninas aprenderem a tocar no ritmo certo, alguma coisa assim. E eu não tinha visto direito, sei lá, o velhinho mandou tanto texto naquilo que eu cheguei no horário que estava escrito o primeiro horário. E não era o treino para as pessoas iniciantes. Eu fui e fiquei lá só olhando, né? Às vezes eu participava e tal, mas para não atrapalhar as pessoas que estavam treinando. E nesse meu treino tem a escola brasileira peruana, que se chama Mundo, e a escola japonesa, que na verdade não é somente uma escola, mas é tipo um grupo de japoneses no caso. Então, para poder distinguir as escolas, teria que usar a camiseta própria, né? O do grupo e da escola com a camiseta da escola. A pessoa que dá o treino pra gente é uma senhora. Então ela estava perguntando cadê a camiseta, né, deles, se estavam com camiseta, para poder distinguir. E eu lá sem entender nada, eu tava com camiseta, sei lá, meio colorida, eu perguntei se eu tinha que ir com a camiseta específica, né, para essa senhora. Aí ela simplesmente me cortou e falou assim, eu não entendo a sua língua. Fala com ela, e pediu para eu falar com a professora. Aí tipo, eu falei, até comentei com essa mulher, daí eu falei, nossa, mas que louca, eu tô falando japonês com ela, eu só perguntei da camiseta, né, daí... Depois, o marido dela tinha me chamado para poder fazer a tradução entre a professora, porque eles queriam combinar a data para fazer o treino na escola deles. E ele fez um documento para mim para poder entregar para a imigração, dizendo que eu estou fazendo uma atividade cultural. E eu que tinha falado, olha, escreve assim, tal, tal. E pronto. Então tem muito disso aqui. Você está falando japonês com a pessoa, só que a pessoa não entra na tua cabeça por estar olhando você, vê que você é estrangeiro, não entra o japonês na cabeça deles. E tem muitas pessoas que insistem em falar o inglês, né? Só que, como eu já falei em muitos vídeos, o inglês do japonês é muito difícil de entender. Então tem muitas coisas que eu tenho que traduzir o inglês do japonês para o inglês normal. Então, às vezes eu fico, fala em japonês, e a pessoa tá falando japonês, de repente solta o inglês e começa a soltar o inglês assim do nada e virou uma bagunça. Nesses casos eu não sei se entraria como preconceito, mas seria mais a pessoa querer tentar se comunicar porque você é estrangeiro, se comunicar em inglês, só que eu já estou falando japonês para facilitar a vida da pessoa e a minha também. Então, mas uma coisa que eu admiro bastante aqui no Japão são os vendedores. Vendedores são uma raça que eu admiro em qualquer país. Vendedor que quer vender, ele tá nem aí se a pessoa consegue falar a língua dele ou não, porque quantos vendedores já me pararam e para falar de coisas assim até complicadas. Inicialmente olhando para mim, aí ó, já me cortei. Porque a primeira impressão olhando para mim, né, que não dá para saber se eu falo em japonês ou não. Então a pessoa já vem oferecendo assim, tipo, tô nem aí se ela sabe falar japonês ou não, pelo menos vou oferecer. No trabalho anterior, que eu trabalhava na loja, no início eu tinha que fazer tipo uma pesquisa, umas viagens assim que eu tenho que ir na loja concorrente, só que eu tinha que ir na loja concorrente da mesma marca. Só que o meu gerente era meio, sei lá, perdido nas coisas que ele tinha que fazer, ele me mandou para a concorrência de outra marca. E quando eu entreguei o relatório lá para a central, eles falaram, mas não era para ter ido da outra marca, né? Mas eu peguei e ignorei porque foi o que o gerente mandou. Então eu tinha que ir nessas lojas, e é próximo da minha loja onde eu trabalhava, fingir que eu queria comprar alguma coisa deles. E eu pensei, bom, vou ver como que eles fazem, né, com o estrangeiro. Vou fingir assim que eu não sei falar quase nada, só sei como me comunicar, e ver o que eles vão fazer. Eu fui na loja da Docomo e
nossa, o vendedor pegou o tradutor, começou a traduzir para mim, dizendo, explicando, assim, foi bem convincente. Mas enfim, ele acabou não pegando o meu número de telefone, né? Já na SoftBank que eu fui, eu já estava cansando e fingir não saber falar japonês, eu falava, mas tipo que eu não entendia palavras difíceis. Então eu falava mais o básico e ele pegou meu número para ficar ligando depois perguntando se eu queria o plano. Coitado, eu desligava na cara dele. Então tem pessoas que querem assim se comunicar com você, indiferente se você consegue se comunicar bem ou não. E tem pessoas que fazem questão de te ignorar. E assim, eu participo de algumas comunidades onde o pessoal fala sobre como é a situação de preconceito em cada país. E eu acho que isso existe em qualquer lugar. Então eu só fiz esses comentários mesmo para tentar tirar um pouco do achismo, né? Para dizer que também não é bem assim, que todo mundo te respeita, né? E que é um país super tranquilo de se viver. É tranquilo, é muito tranquilo. Só que você tem que saber relevar algumas coisas. Nesse vídeo que eu estava vendo, ele falou muitas outras coisas, né? E uma coisa também que ele comentou é sobre, sei lá, aluguel de apartamento. Tem muitos lugares que eles não aceitam estrangeiros, né? Então, por exemplo, Hamamatsu já é mais tranquilo, porque tem... Eu acho que, se não me engano, se não for a primeira, é a segunda ou terceira cidade com mais brasileiros no Japão. Então, tem que aceitar, né? Mas em Toyota, onde eu morava, a minha empreiteira mesmo falou que é bem complicado. Foi difícil para eles encontrarem um apartamento porque não aceitavam estrangeiros. E o pessoal que ia lá na loja realmente confirmava isso. As pessoas que conseguem ainda meio que se comunicar, né, bem, mesmo assim não conseguiam, né, alugar o apartamento por ser estrangeiro. Mas aos poucos o Japão vai mudando. Na verdade já mudou bastante, eu imagino, da época que meus pais vieram, que foi na década de 90, mudou bastante coisa. Ainda está em processo. Por exemplo, a tatuagem ainda não é aceito em muitos lugares. Estão tentando mudar aos poucos. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem no pé e no começo eu ficava meio com medo de mostrar. E com a calça ele não esconde totalmente, porque aparece um pouquinho a pontinha, né, no pé, se a pessoa olhar mais fixo ou se olhar no local. Então, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu preferia tentar esconder, mas não dava muito certo. E assim, eu cansei de ficar usando maquiagem, basezinha para esconder na loja, porque aquela coisa tipo grudava tanto, porque é uma base espessa e é muito difícil de sair no banho porque ele é prova d'água. Difícil bater a cor da pele, então fica uma coisa meio estranha. E eu preferia não usar aquilo, né? E eu usava aquilo e mais a meia ficava imperceptível quando eu trabalhava na loja, porque eu só usava saia lá. E no trabalho atual agora eu só uso calça. E por conta disso eu preferi não usar essa base. Então eu tentava esconder. Mas eu comecei a pensar, eu tô trabalhando num lugar, né, onde é para ser aceito internacionalmente, porque é uma empresa internacional, então que mal tem uma tatuagenzinha no pé. E comecei a andar livre. E esses dias eu tava no almoço esquentando minha comida no micro-ondas e uma japonesa viu, ela falou, ai que bonito, a tatuagem, não sei o que, faz muito tempo que você tem. E assim, a primeira vez, eu acho que é uma das primeiras vezes, ou se não a primeira, que a japonesa vem e elogia uma tatuagem, né? Tipo, se interessa assim por tatuagem, ou pelo menos mostra se interessar. Mas, por exemplo, com a tatuagem eu não vou poder fazer aulas de natação, um exemplo. Tem academias também que não aceita se você mostrar. Então as pessoas que curtem essas coisas, eu aconselhava não fazer tatuagem, né? Tem o onsen, por exemplo, que são as casas de banho, né? Muitos lugares não aceitam tatuagem, mas na praia tá tranquilo. Eu adoro nadar, né? Então, se natação, se um lugar onde tem piscina não me aceita, eu vou pra praia. E como Hamamatsu é uma cidade próxima à praia, então tem muitas praias por aqui. E eu mal vejo a hora de começar o verão. Na verdade, já começou porque tá um calor, né?
Mas eu não vejo a hora de começar o feriadão para poder ficar na praia. E aproveitando para emendar no vídeo, lembrei de mais um preconceito que já me aconteceu. Quando eu estava procurando empregos, né, em vários sites de busca e tal, eu chegava a mandar o currículo, né, para as empresas, principalmente na área de comércio exterior. E todas as habilidades que precisava, conhecimento que precisava, eu preenchia tudo, né? Quando eu enviava, mandava toda a documentação que precisava, simplesmente a empresa me retornava dizendo que eles não aceitam estrangeiros. Ou então, no momento antes de você enviar o documento, a pessoa que está me atendendo normalmente liga para a empresa dizendo, olha, tem uma brasileira de tal idade, tal, com tal conhecimento, o japonês dela é ótimo, né? Dá para se comunicar tranquilo. E mesmo assim, a outra pessoa da outra linha falava que no momento eles não estavam aceitando estrangeiros. E o trabalho, bom, agora o trabalho tá andando, né, tá conseguindo encaminhar, tô assumindo bastante coisas novas e bastante responsabilidade, mas por um lado, pensando bem, é uma coisa legal, né, justamente por essa questão de preconceito. Então, se a empresa tá dando essa oportunidade para mim, então cabe a mim, né, a tentar absorver o máximo, né, do que eles estão me passando e ver no que vai dar. Pelo menos agora estou um pouquinho mais tranquila, então talvez eu consiga manter um pouquinho mais a frequência dos vídeos. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem. Desculpa por fazer vocês se preocuparem. Eu não subi, eu estou bem, tá bom? Só um pouquinho de pausa mesmo que eu tive que tirar. Então é isso. Um beijo para vocês e tchau.